Bom dia, tarde ou noite a todos. Bem-vindos a mais uma formação da ODCRN. Meu nome é Guilherme e estou aqui para dar para vocês uma formação especificamente sobre refutações e respostas. Até o final dessa formação, você terá aprendido, primeiro, quais são as diferenças entre refutações e respostas, porque elas são tão importantes assim no debate competitivo, quando usar delas no seu discurso e qual é a forma mais efetiva de utilizá-las para garantir sua vitória. Primeira coisa, por que refutar ou dar respostas? Primeira coisa que vocês têm que entender é que o debate é um jogo relativo. E o que eu quero dizer com isso? A questão que nós temos no debate competitivo é que muitas das vezes não basta você focar em ter o melhor argumento ou ter um argumento bom, mas é extremamente importante você mostrar por que seu argumento é melhor que o das outras equipes. Nunca no debate você vai conseguir provar que seu argumento é 100% verdadeiro ou vai ter um argumento perfeito ou sem nenhum tipo de falha. E por isso é extremamente importante que o seu foco não seja de tentar ter um argumento 100% verdadeiro, mas sim de, não só durante o período de preparação, mas até no próprio discurso, focar em mostrar por que seu argumento é mais verdadeiro, ou melhor, ou mais impactante, ou mais plausível do que os argumentos apresentados durante todo o debate ou que vão vir a ser apresentados. Além disso, é extremamente importante para uma questão de engajamento. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram em algum feedback geral, depois de dar a call do debate ou até no feedback individual, como faltou engajamento entre algumas duplas ou como você deveria ter engajado melhor com o caso de dupla tal. O que é que os adjudicadores falam quando eles colocam isso para vocês? O que é que eles têm por trás de intenção quando eles dizem isso? A questão que nós temos é que ao refutar e dar resposta aos argumentos das equipes opostas, você está dando para o indicador uma forma de comparar esses argumentos que foram apresentados. Ou seja, num debate sem engajamento, o que nós temos é que dois argumentos são dados por duas duplas diferentes e nenhuma delas fala porque que o argumento é melhor que o da outra dupla ou tenta mitigar ou dizer porque que o argumento da outra dupla é ruim ou porque que o dela é muito bom ou melhor que os que já foram apresentados. Isso acaba deixando muitas vezes ao cargo do adjudicador decidir qual argumento foi melhor dado ou qual argumento é mais relevante. E como vocês já devem perceber, isso é extremamente perigoso porque acaba indo da percepção individual de cada adjudicador e você acaba deixando meio que a sorte e a maré se você vai conseguir ficar à frente daquela dupla ou não. Então é extremamente importante que você, através dessas respostas das refutações, mostre engajando com os pontos mais fortes da outra bancada, mostra por que seu argumento é mais forte, por que seu argumento é melhor e por que o deles é mais fraco, diminuindo a força e o impacto deles e facilitando muito a comparativa para o adjudicador, que é aquele que você quer convencer para conseguir ganhar o debate, em te colocar à frente das outras duplas. Então, já entendo entre resposta e refutação. Qual é a diferença que nós temos aqui? Muitos debatedores, quando eles vão dar o que eles acham que é uma refutação, um argumento, acabam simplesmente dando uma resposta. Essa distinção não é puramente técnica, ela tem implicações práticas na hora do discurso e é isso que eu vou estar mostrando para vocês agora. Qual é a definição que nós temos de uma resposta? Uma resposta pode ser qualquer afirmação ou contestação que contradiz, diminui o impacto ou é de alguma forma mutuamente excludente com o argumento que foi dito pelo outro lado. A refutação, por outro lado, é algo que ataca diretamente a lógica do argumento e que torna-o insustentável, de forma que ele não consegue ficar de pé novamente ou que ele não consegue ser levantado novamente sem você trabalhar ou colocar por cima dessa refutação. Eu sei que ficou muito teórico, então vamos para um exemplo mais prático, um exemplo mais simples, mais besta. Digamos que o primeiro-ministro, no debate, levante e, durante seu discurso, tenha a audácia de dizer que o céu é verde. Qual seria a diferença de uma resposta e uma refutação a isso? Uma resposta seria, o que provavelmente boa parte das pessoas faria, não, o céu é azul, e achar que o céu é verde é maluquice. O primeiro-ministro tem alguns algumas dificuldades aí de raciocínio ou ele tem um severo problema de daltonismo. Qual é a refutação que nós temos, por outro lado, a essa afirmação, a esse argumento, vamos dizer assim?
é você falar que o céu não pode ser verde devido à forma como os raios de sol são dispersos na atmosfera, sendo cientificamente comprovado que grande parte dos raios que passam pela atmosfera não são da cor verde, e dá toda a explicação física e fala por que aquele argumento não é verdade. O que é que eu quero passar para vocês aqui desse exemplo meio aloprado, meio absurdo? A questão é que a resposta, quando eu chego e levanto, tá, e falo, não, o céu é azul, ele não é verde, fica aí. O argumento de que o céu é verde continua de pé, porque eu não ataquei a lógica que construiu aquele argumento ou o raciocínio que está por trás dele. Eu apenas apresentei uma resposta do que seria o mais provável de ocorrer, do que eu acredito que seja o certo. Claro que no debate é bem mais provável de o juiz, por questões de senso comum e eleitor médio, comprar que o céu é azul, até porque seria um absurdo ele achar que o céu é verde porque você não deu uma refutação para isso. Mas a questão é que quando você só dá uma resposta para o argumento achando que deu uma refutação, o perigo disso é você não perceber que a lógica daquele argumento continua de pé. E você não atacou ele em si ou não deixou ele mais fraco, só apresentou o seu argumento em contraposição, achando que isso, só de você fazer isso, serviu para refutar o argumento do outro lado. E não é assim que funciona. Vamos para um exemplo mais prático, mais coerente com o debate, para vocês terem uma ideia melhor de como isso ocorre. Nós temos aqui a moção: esta casa acredita que os estados devem priorizar o crescimento econômico em detrimento da igualdade econômica. Digamos que nesse debate o primeiro-ministro afirma que crescimento econômico torna as pessoas felizes ou mais felizes. Qual a resposta que poderia ser dada? O que seria uma resposta a essa afirmação? A oposição pode levantar e falar: não é crescimento econômico que traz felicidade, e sim a igualdade econômica, e começar a discorrer sobre essa argumentação daí. A questão é que só simplesmente dar essa resposta não anula ou enfraquece a argumentação que o primeiro-ministro deu de que crescimento econômico traz felicidade. O primeiro-ministro pode repetir novamente, ele pode reiterar no discurso dele, no caso, o deputado do primeiro-ministro, falar que crescimento econômico traz felicidade e que a oposição não derrubou isso de nenhuma forma. E realmente vocês não, a oposição não teria derrubado ou não teria mitigado. Ela só teria apresentado um argumento próprio do que porque que elas acham que igualdade econômica é o que traz felicidade, mas sem apontar porque crescimento econômico não é o que traz felicidade. E o problema de achar que isso é uma refutação e de só dar resposta é que nesse debate você estaria achando que está por cima ou que seria suficiente você só falar que igualdade econômica é o que traz felicidade, quando toda a argumentação do governo ainda está lá de por que é o crescimento econômico que tem a felicidade. Qual seria então uma refutação que poderia ser dada a isso? E a diferença que tem disso para uma resposta. Primeira oposição chegar e falar: sabemos que o crescimento econômico não necessariamente gera felicidade, pois quando as pessoas adquirem mais posses, elas tendem a se tornar mais gananciosas e querer mais, querendo assim trabalhar mais para atingir isso, se submetendo a mais horas de trabalho, virando workaholics, tendo maior estresse no geral, se tornando infelizes no processo de busca por aumento de renda ou de maior ganho econômico, maior ganho monetário. Isso é uma refutação e é algo que ataca diretamente a lógica de crescimento econômico ter a felicidade. O argumento que o primeiro governo tinha apresentado agora não está mais de pé, ele não está mais contando, vamos dizer assim, com a mesma força que ele tinha antes, porque foi apresentada uma refutação, ou seja, uma lógica que diretamente mostra porque que a lógica apresentada no outro argumento não faz sentido ou seria extremamente mitigada. E não pode ficar de pé como estava antes. Agora o deputado do primeiro-ministro não pode só chegar e falar que reiterar que crescimento econômico tem a felicidade sem lidar com essa refutação que foi dada. Algo que ele poderia facilmente fazer se fosse só dada a resposta de que o igualdade econômica que tem a felicidade e não o crescimento. Então, sabendo dessa diferenciação, quando nós devemos refutar ou dar respostas? A primeira coisa que vocês têm que ter em mente quando vocês estão decidindo fazer refutações a um caso é a ideia de que no debate você só tem 7 minutos para dar seu discurso. E apesar de no início esses 7 minutos parecerem pouca coisa, muita coisa na verdade, ser muito tempo e você tem pouca coisa para falar, conforme vocês vão avançando, conforme debatendo mais, vão percebendo que esses 7 minutos na verdade são muito pouco. E nesse tempo limitado é necessário você passar um pente fino e escolher quais são
as respostas mais centrais, as refutações mais centrais que vocês podem trazer naquele tempo limitado para o caso da outra dupla, para a argumentação das outras duplas, e que vão te trazer maior eficácia em conseguir se destacar naquele debate. Então, quais são algumas lógicas e algumas métricas que vocês podem tomar para decidir o porquê de você estar refutando aquilo, se você está dando uma refutação que é pertinente ou uma resposta que é pertinente? Primeira coisa, existe uma probabilidade daqueles argumentos que eu quero refutar ou responder ganharem o debate? Ou seja, aquele argumento que ele deu, ele tem uma plausibilidade legal, ele tem um impacto e parece ter uma relevância forte no debate, que se eu deixar aquele argumento passar e não refutar ele ou responder a ele, é provável que aquela dupla fique forte no debate? Se a resposta for sim, foque seu tempo em refutar ou responder aquele argumento. Se a resposta for não, se você achar que é improvável que aquele argumento tenha qualquer tipo de relevância no debate, não gaste tanto tempo nele ou até nem mencione ele no seu discurso e foque nos argumentos que têm maior probabilidade de ganhar. Vão ser muito raros os debates em que você vai conseguir responder ou refutar todos os argumentos que foram ditos nos 14 minutos de discurso de uma dupla, contando ao todo. Então, esse foco, essa priorização é extremamente importante. Segunda coisa, esses argumentos confrontam alguma análise dos seus argumentos, se o caso precisa dessa refutação para se manter no debate, e o que isso quer dizer? Existem muitas situações no debate em que argumentos dados pelas equipes são mutuamente excludentes. E o que eu quero dizer com isso? Vamos voltar, por exemplo, à moção que nós tínhamos falado anteriormente, de preferir crescimento econômico em detrimento de igualdade econômica. Se o primeiro governo pode chegar e falar que crescimento econômico gera felicidade e explicar a argumentação todinha para isso. A oposição, por outro lado, pode chegar o líder da oposição e falar que crescimento econômico gera infelicidade e explicar a argumentação dele para isso. Note que esses argumentos eles são mutuamente excludentes. Ou o crescimento econômico gera felicidade no geral, ou ele gera infelicidade no geral. Não tem como você ter uma coisa gerando felicidade e infelicidade ao mesmo tempo quando você bota a soma total. Ou dá positivo ou dá negativo, por mais que tenham fatores mínimos ali. Então, se você é o deputado do primeiro-ministro, você chegou para falar depois do primeiro-ministro, depois de ouvir o líder da oposição falando que crescimento econômico gera infelicidade, que não é que é totalmente oposto ao que sua argumentação fala, é prioridade máxima você focar em falar, dar respostas àquilo ou dar refutações falando por que, que não é verdade e por que, que aquele argumento não sustenta. Porque, como são mutuamente excludentes, só um dos argumentos vai passar. E o seu caso precisa que o seu argumento passe para ele se tornar relevante. Terceiro ponto. Estou falando isso só para preencher tempo. Existe um certo hábito que se constrói enquanto estamos começando a debater, que apesar de ser ajudar um pouquinho talvez no início, acaba se tornando maléfico quanto mais nos aprofundamos no debate. Como no início existe muito essa perspectiva de querer completar os 7 minutos e muitas vezes não conseguir pensar em refutação suficiente ou conteúdo suficiente para falar 7 minutos corridos, acaba se tentando colocar refutações no meio só para preencher o tempo. Essa prática acaba se tornando não muito saudável ou não muito efetiva quando você passa a ter mais conteúdo do que o tempo que lhe permite. Então, sempre tentem pensar, essa refutação, a mesma lógica que entre do custo-eficiência. Eu estou dando essa refutação só para preencher tempo, só para eu ter o que falar no meu discurso, ou ela é realmente necessária para que o meu caso se destaque no debate e para que eu me destaque como dupla e ganhe nesse debate? Terem sempre essa pergunta em mente. Uma quarta coisa, pensar, o argumento que eu estou refutando, ele é central e foi analisado o suficiente? O que quer dizer com isso? Um pouco do que eu já falei na primeira parte da probabilidade do argumento ganhar o debate, mas de você olhar de como existem nas moções no geral e nos debates no geral certas ideias e fatores principais que vão ser principal alvo de discussão e de disputa entre as duplas. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Digamos que eu tenho a moção Esta Casa lamenta os impactos da narrativa do feminismo liberal. O primeiro governo chega
e fala sobre como a narrativa do feminismo liberal foi maléfica para os homens. Por exemplo, estamos no debate de feminismo, que tem como principal pauta e principal foco os impactos que são atingidos em mulheres. Uma argumentação falando sobre como foi negativo para homens não é lá central no debate. Então, se não é central, por mais que tipo esteja bem explicado ou coisa do tipo, não é lá algo que você deva focar o seu tempo em responder ou refutar, porque não é algo extremamente pertinente ao debate. Mas assumindo que esse argumento ele seja central, a ideia que a dupla quis trazer ela é boa e realmente pertence ao debate, é pertinente ao debate e é capaz de ganhar. Vale uma segunda pergunta. Foi analisado o suficiente aquela afirmação ou aquele argumento? Argumentos que geralmente não foram tão bem analisados são aqueles que você passa menos tempo dando respostas ou menos tempo dando refutações. Se existe um argumento extremamente bem analisado daquela bancada e existe um outro argumento dado por essa mesma equipe, mas que mesmo tipo tendo esse mesmo potencial de ser essencial e ganhar, mas que ele foi pouco analisado, é melhor você focar no que foi analisado o suficiente, porque afinal ele já é acreditado para aquela dupla e ele já é um argumento que está valendo, vamos dizer assim, está de pé no debate, que você tem que responder, do que você focar no argumento, focar muito tempo no argumento que não foi tão bem explicado assim. Então sempre ter essa lógica de priorização, de focar nos argumentos que foram realmente explicados, que têm uma explicação plausível e que vocês creem que estão passando no momento. Vamos dizer assim que a educação está considerando que aquele argumento foi explicado o suficiente. Claro que isso vem com a noção de você conseguir perceber quais são os temas centrais da moção, quais são os principais argumentos que vão vir, ou de você conseguir perceber se um argumento foi bem analisado ou não. Mas realmente isso é algo que vem com o tempo e a prática do debate, mas não custa nada vocês já buscarem instigar e incentivar proativamente esses questionamentos na cabeça de vocês, até para tornar um hábito e tornar esse processo mais rápido. Então, entrando na questão de refutação versus resposta, quando eu devo usar cada uma? A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que nem sempre a refutação ela é mais efetiva no debate que a resposta. Lembremos do exemplo que eu dei do céu verde. É bem mais efetivo no debate eu só falar que gastar 5 segundos falando o céu é azul, deixa de maluquice, do que eu ter explicado, por exemplo, qual é todo o motivo físico e gastar 30 segundos em por que é que os raios do espectro da cor verde não estão chegando na atmosfera e por isso que a cor é azul. Então vão existir casos sim em que é mais fácil você dar uma resposta para o argumento, comparando ele com sua argumentação, do que você tentar refutar toda a lógica e complexidade do argumento em si. Às vezes existem muitos argumentos, por exemplo, que têm uma análise muito forte, uma análise que é extremamente complexa, mas que acabam, por exemplo, tendo pouco impacto, ou que tem um impacto não tão um impacto menor que o seu argumento, por exemplo. Então, nessas situações, seria um dos casos em que é mais efetivo você dar uma resposta para aquele argumento falando tipo, ah, esse argumento mesmo que verdadeiro, aqui estão os motivos de por que nossos argumentos são mais impactantes ou que são mais relevantes no debate, do que você ativamente tentar refutar e minar a lógica de análise que existe ali. Mas a melhor solução que você pode ter e o mais efetivo é usar as duas em conjunto. Sempre que você está dando uma refutação ou uma resposta a um argumento, que você vai contestar um argumento que foi dado pela outra bancada, pela outra dupla, falar e usar na lógica essa argumentação. Digamos, você está na posição, você diz: o argumento do governo está errado por esse motivo. Isso é uma refutação. Aí você vai lá e mitiga e diz porque que a lógica daquele argumento não se sustenta e porque que ele está errado. Mas você continua. Mesmo se provarem estar certo, ou seja, mesmo que a lógica do argumento continue de pé, aqui está o motivo de por que nossa argumentação ainda ganha, de porque nosso argumento ainda é mais relevante. O que já é uma resposta. E você mostrar por que, que a lógica daquele. Por que, por mais que o argumento seja verdadeiro, você ainda ganha o debate. Ou seja, você não só mitiga o argumento da outra equipe, como você também mostra que no melhor cenário que aquele argumento não foi mitigado, ainda é de vocês. Uma análise dupla que confere para vocês uma vantagem sobre o argumento do que se vocês simplesmente só tivessem refutado ou se vocês só tivessem dado a resposta.
E uma terceira e última coisa é que as refutações acabam sendo mais necessárias em casos de excludência mútua. E é aquilo que eu falei, por exemplo, da igualdade econômica. Se na mesma moção lá de crescimento econômico versus igualdade econômica, o governo fala crescimento econômico gera que crescimento econômico gera felicidade e a oposição fala que gera infelicidade. Como só um deles passa, não é muito útil você falar, mesmo se eles provarem se está certo, aqui é o motivo de por que essa argumentação ainda ganha. Porque se eles como essas argumentações são mutuamente excludentes, só uma delas pode estar certa. Não tem como, não existe se provar se está certo, o meu está certo também. Então acaba que a refutação ela é mais necessária e mais efetiva nesses casos em que só um dos argumentos consegue passar, porque você tem que ativamente mitigar a lógica do outro caso e mostrar porque é que a sua faz mais sentido. Então as refutações acabam sendo mais efetivas e até mais necessárias nesses casos específicos. Uma terceira parte da apresentação, vamos falar sobre como refutar e como dar essa resposta que estivemos falando até então. Primeiro, algumas dicas gerais de refutação e resposta. Primeira coisa que nós temos é de você anotar claramente o argumento. E o que eu quero dizer com isso? Durante o debate é muito fácil de você como por exemplo líder da oposição, está durante o discurso do primeiro-ministro, mais focado em fazer a sua própria argumentação e terminar o seu argumento que você não conseguiu terminar de preparação, do que realmente escutar o argumento, o discurso do primeiro-ministro, o argumento que eles estão dando. Qual é o problema disso? Para você conseguir refutar e dar respostas ao argumento de outra dupla, é extremamente necessário você ter conseguido saber e entender quais os links lógicos e qual é o raciocínio por trás do argumento dele, algo que eu vou falar um pouco depois na parte de refutações de análise, e você conseguir entender onde o caso dele quer chegar, qual é a lógica geral do caso dele. Se você não tiver entendido e prestar atenção nisso e anotado claramente na sua folha ou qualquer outro canto que você esteja usando para anotar, vai ser muito difícil você conseguir dar refutações e respostas a algo que você sequer entendeu em primeiro lugar, ou que você acabou tendo um entendimento deturpado. As suas refutações vão acabar sendo não efetivas ou até se você ser acusado de espantalho, de distorcer a argumentação do inimigo para facilitar a refutação. Então é extremamente importante você prestar atenção e anotar claramente o argumento das pessoas da outra bancada. Mas além disso, existe uma outra parte boa de você conseguir anotar claramente o argumento e entender claramente o caso da outra dupla, que é de apontar um efeito dominó para a adjudicação. O que é um efeito dominó? O efeito dominó são os casos em que, ao derrubar um argumento da dupla, você consegue derrubar também os outros argumentos, porque eles dependiam de certa forma desse primeiro argumento. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor a mesma moção de crescimento econômico versus igualdade econômica. Se o governo chega e fala, como primeiro argumento, que crescimento econômico deixa as pessoas mais felizes, porque elas estão aumentando seu patrimônio, estão aumentando as suas condições de vida, e dá toda a explicação de porque no final as pessoas ficam mais felizes. Como segundo argumento, ele fala, por exemplo, porque que ao essas pessoas ficarem mais felizes, é mais provável que, como elas não têm que se preocupar mais com a própria sobrevivência, porque elas estão em condições melhores, elas têm o luxo, vamos dizer assim, de fazer ações de caridade, ou se preocupar com pessoas, ou se fazer ações afirmativas e de solidariedade, de filantropia para as pessoas de classe econômica mais baixa que estão em maior necessidade. Note que o segundo argumento depende do resultado final do primeiro argumento, que é de pessoas ficando mais felizes. Pois o início da premissa do segundo argumento é, com elas ficando mais felizes, elas vão fazer mais serviços de solidariedade, caridade, coisas assim. Se você derruba o primeiro argumento mostrando por que as pessoas não ficam felizes e você mostra isso, você já consegue, pelo entendimento que você tem do caso, apontar para a adjudicação, porque que o segundo argumento também cai por consequência, porque ele dependia do impacto inicial, da consequência inicial do primeiro argumento. E isso é algo que é extremamente importante que você aponte para a adjudicação, porque não necessariamente ela percebe
esse link, essa ligação de dependência entre os dois argumentos. Então você entender o argumento, entender o caso da dupla como geral, da dupla oposta a você como geral, é extremamente importante para você não só conseguir salvar tempo, matando dois coelhos com a cajadada só, mas também de mostrar para a indicação que você está fazendo isso. Uma segunda coisa, sempre tentem enxergar o argumento a melhor luz possível, no seu melhor caso possível, no seu best case scenario. O que, o que nós queremos dizer com isso? Muitas vezes quando você está debatendo e você está ouvindo o discurso da dupla oposta a você, ou de outra dupla no geral, você tende a enxergar aquele argumento ou por não ter entendido ele como um todo, ter deixado alguma informação passar, simplesmente aconteceu de que a lógica que o debatedor colocou foi uma que você não acabou não entendendo muito bem. Você viu aquele argumento como menor ou menos irrelevante do que ele realmente era. Você achou que ele era mal explicado, mas ele foi bem explicado. E você achou que tinha poucos impactos, mas ele tinha muitos impactos. Ou é realmente o caso de você achar que, ou é realmente o caso de que aquele argumento não foi bem explicado ou que ele não tem muitos impactos. Porque que em ambos os cenários, tanto no que o argumento foi bom, mas na verdade você não percebeu, e no cenário que o argumento realmente é ruim e você percebeu isso, é bom você enxergar o argumento da melhor luz, como se ele tivesse provado e tivesse os impactos que ele tenta conseguir quando o debatedor deu ele. Primeiro que você tem refutações e respostas mais fortes. É, e é diferente você dar, por exemplo, uma refutação falando só, ou uma resposta falando só que aquele argumento foi mal explicado e parar por aí, do que se você chegasse e falava, olha, esse argumento não foi tão bem explicado assim, existem links lógicos aqui que faltaram, ou uma explicação nesse ponto aqui que faltou para esse argumento ser válido, mas mesmo se ele tivesse conseguido provar isso, aqui está o porquê esse argumento não é relevante, ou porque ele não faz sentido, ou porque ele ainda perde para o nosso argumento. Isso é extremamente importante, não só para você ter um melhor engajamento e conseguir dar uma resposta melhor para caso que você está diretamente em conflito ali, em confronto, mas também para você se proteger das segundas casas. Isso vale especialmente para quando você é uma primeira casa. O que eu quero dizer com esse benefício? Um cenário muito comum que ocorre no debate competitivo é de você ter, por exemplo, você está em primeiras casas, vamos supor, por exemplo, que você está na primeira posição, e o primeiro governo dá um argumento de certa forma mais explicado. Mas a ideia do argumento dele é a que, se bem explicada, ganha o debate. Se você chegar com a primeira posição e só falar, olha, o argumento dele não foi bem explicado, por isso a gente ganha deles, corre o grande risco do segundo governo, da segunda casa, chegar e falar, olha, o primeiro governo não explicou, a gente vai explicar aqui e dar todos os links lógicos necessários para toda a explicação lógica necessária e plausibilidade para mostrar porque esse argumento é efetivo. Se sua resposta anteriormente tinha sido só eles não provaram, você não tem nenhuma forma muito grande de engajar com esse argumento que o governo está dando. Porque a única crítica que você deu, por mais que você tenha provado que faltou aquela possibilidade ou que faltou aqueles links lógicos, o segundo governo agora pode preencher e você não tem nada contra isso, além de poder fazer POI se ele aceitar, e é bem provável que ele ganhe de você no debate. Mas se você tomou esse cuidado de enxergar o argumento a melhor luz e falar, mesmo se eles provassem, aqui está o porquê não é relevante ou porque é pior que o nosso argumento, o segundo governo vai ter que ter necessariamente o trabalho a mais de enfrentar essa refutação, essa resposta que você deu, porque ela também se aplica para o caso dele, já que vocês olharam o argumento a melhor luz possível. Então, isso é extremamente importante até para você conseguir se blindar e se proteger das casas que vêm depois de você quando você é a primeira casa. Então, quais são os tipos de respostas que eu posso dar em um debate? Existem quatro tipos principais. Primeira, de você falar que o argumento é insignificante ou conceder o argumento. Essa resposta basicamente é, concede, em suma, é de você conceder que, ok, esse argumento ele é verdadeiro, mas mesmo que ele seja verdade, o impacto dele é tão pequeno que os ganhos ou perdas são irrelevantes para o debate, ou o impacto dele ainda não é melhor que o impacto que nós damos no nosso argumento sobre a mesma temática. Essa resposta não afeta a lógica do argumento em si, não refuta o argumento e não
torna ele insustentável do ponto de vista lógico, mas você ainda mostra porque que ele é menos relevante no debate. Aquela ideia do jogo relativo que eu já expliquei desde o início da formação. Segunda coisa, irrelevância lógica. Pode muito bem ocorrer do argumento que a dupla deu simplesmente não ser muito relevante para o debate ou de não ser ou de não estar muito em tato com as principais questões. Pode acontecer por uma questão de leitura de emoção errada, de prep time que foi feito de forma errânea. É comum de ocorrer em debates, seja em torneio ou nos debates treino. E uma das respostas que você pode dar é de que aquele argumento não é relevante, pois ele não importa para ser nem a favor nem contra a emoção e não é algo um tópico que venha a ser frutificamente discutido no debate. Uma terceira forma é de você mostrar irrelevância para o debate na sua resposta. Mais uma vez, você não ataca diretamente a lógica do argumento, mas você diz que uma das formas, por exemplo, falar o stakeholder que é afetado no argumento não é o mais importante para esse debate. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu esteja num debate sobre que a moção seja esta casa acredita que a narrativa do feminismo liberal fez mais mal do que bem. E o primeiro governo chega e fala como argumento que a narrativa do feminismo liberal fez mal, mais mal do que bem, porque ela afetou uma grande parcela dos homens. Quando estamos falando de um debate sobre feminismo, que tem como principal pauta e principal stakeholder as mulheres e ajudar elas a se livrar de opressões sistêmicas e coisa do tipo, não é lá muito relevante você trazer um argumento, por mais que ele esteja extremamente bem explicado e que você mostre o impacto e que você mostre o impacto daquilo, trazer um argumento sobre como isso é ruim para os homens, porque eles não são a pauta principal daquele debate, não são o stakeholder ou o grupo principal afetado por aquele debate. E uma das formas de você mostrar a relevância para o argumento, por mais que você seja relevância do argumento para o debate, por mais que ele seja bem explicado, é essa. Existe também uma quarta forma de resposta que é de dar outras alternativas, de falar que há maneiras menos custosas de resolver o problema. O primeiro governo pode chegar e falar que aquela medida resolve um problema em específico e você pode simplesmente apontar como forma de responder a isso de que para que a medida dele, por exemplo, não é uma das melhores para se atingir aquilo, que existem outras medidas que podem ser aplicadas que são excludentes com aquele falou e que resolvem o problema de uma forma bem melhor. É uma das formas de você conseguir responder ao caso do governo, principalmente em moções de medida, moções de moções que são do governo propor uma política ou uma certa lei ou alguma uma proposta em específico, mais dessa parte de administração pública, coisas assim, ou de algum ato que deve ser feito. Das refutações, as três principais que nós temos são de falha lógica significativa, ou seja, você apontar que o argumento tem alguma falha na sua construção que faz perder o sentido ou o impacto. Basicamente, você mostrar que o que ele deu de análise para o argumento não prova o impacto que ele deu, teve um famoso salto lógico que a gente chama ali, faltou uma explicação lógica. Segunda, de falha fática, ou seja, você mostrar um exemplo ou um fato, você mostrar um exemplo ou um fato que foi utilizado pela dupla que deu o argumento para provar, logicamente o argumento não ocorreu ou não ocorreu da forma que ele descreveu e atacar a lógica do argumento por aí. Uma terceira forma é de você mostrar falta de evidência. Colocar que um dos tipos de refutação que é simplesmente colocar que o argumento apresentado não acontece dessa maneira na vida real e mostrar como ele realmente acontece. Ou seja, argumentos geralmente, como vocês devem ter visto na formação de construção de argumentos, são baseados também não só em análise, mas geralmente vem com exemplos junto. E você usar desses exemplos para fazer os próprios exemplos de argumento para conseguir fazer uma refutação mostrando porque aquele argumento não se sustenta, porque aquele não faz sentido e principalmente mostrando qual é, preferencialmente mostrando uma evidência que prove o contrário ou mostre um outro resultado divergente do que aquela dupla apontou, é eficiente para o debate. É algo que eu vou apontar um pouquinho mais na frente quando eu falar de refutações a a exemplos. Começando aqui agora uma parte de refutações e respostas por partes do argumento. Nós falamos ali sobre quais são alguns tipos de refutações e respostas que existem que podem ser usadas no debate, e eu vou focar agora mais em mostrar para vocês como essas refutações e respostas podem ser aplicadas às diferentes partes da argumentação. Como vocês devem ter visto na
formação que eu já mencionei de construção de argumento e da estrutura do argumento, o argumento ele é geralmente dividido em quatro partes principais. A afirmação, que é basicamente a claim do argumento, o que você pretende provar. A análise, que é a estrutura lógica, de motivo lógico que você me explica por que aquele argumento é verdadeiro. Exemplos, que são aplicações na prática ou evidências de por que aquele argumento é verdade, ou como ele se mostrou, ou algum caso que ele se mostrou verdadeiro. E os impactos, que são por que aquele argumento é relevante, por que aquele argumento é algo impactante e importante no debate. Começando por refutações e respostas, principalmente a parte do argumento, a parte da afirmação. Geralmente toda refutação ou toda resposta vai vir de certa forma negando a afirmação ou diminuindo a sua relevância. E, e acaba sendo uma parte meio assim inegável, uma parte meio inevitável de qualquer refutação, de você contestar minimamente o que a pessoa tentou colocar como o que aconteceria quando ela provasse o argumento. Um exemplo disso, digamos que naquele mesmo debate, em fase, igualdade econômica gera felicidade, é a afirmação do argumento, o statement, a claim inicial do argumento. Eu tenho duas opções quanto à refutação ou resposta disso. Eu posso ou negar essa afirmação, falar que igualdade econômica não gera felicidade, ou posso mostrar que não é fator determinante. Ou seja, tá, igualdade econômica pode até gerar felicidade, mas não é o fator determinante para gerar felicidade. Ele tem uma parcela muito pequena de responsabilidade em realmente gerar essa felicidade para a pessoa. Não é algo que vai decidir se ela fica feliz, extremamente feliz ou extremamente triste. São duas formas que vocês podem abordar a resposta a um argumento, a partir da sua afirmação. Chegamos para a segunda parte, que é a refutação e resposta, a parte da análise. A refutação e respostas à análise acabam sendo a principal forma de refutação e a mais efetiva, porque elas atacam diretamente a lógica do qual o argumento depende para se sustentar. Ou seja, você refuta os links lógicos do argumento. Aquilo que eu falei no início dessa parte, sobre como é extremamente importante você notar claramente a argumentação, agora vocês vão entender mais a fundo por quê. Acontece que esse argumento e a análise que geralmente é dada para argumentações, principalmente quando são argumentos mais complexos, é formada por vários links lógicos. E o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos ver um exemplo na prática para ficar mais fácil de visualização. Mesma moção. Com mais igualdade econômica, pessoas têm menos inveja dos outros, deixando-as mais felizes. O que é que nós temos aqui nesse argumento? Nós temos seguintes links lógicos. Nós temos aqui mais igualdade econômica, gera menos inveja dos outros, porque as pessoas têm uma renda mais parecida, o que torna e menos inveja dos outros torna as pessoas mais felizes. Quando você consegue ver os links lógicos específicos e quais são as ligações que existem entre a argumentação, em vez de ver a argumentação como um todo, você consegue ver ela mais pormenorizada, você consegue enxergar mais oportunidades de quebra do argumento. Se você conseguir quebrar um desses links, ou vários ou quase todos, o argumento se torna insustentável. E quanto mais links desses você perceber, mais fácil é de você conseguir pensar na refutação. Vamos dar exemplos aqui de quais seriam refutações que você poderia dar. O primeiro link, que é mais igualdade econômica é igual a menos inveja. Ou seja, a partir do momento que você tem em situações que nós temos a pessoa com renda mais desigual, acaba se tendo mais inveja. É o argumento que é dado aqui pelo governo. Você pode refutar e quebrar esse link lógico falando que diferença de renda, negando que diferença de renda causa inveja. Um exemplo de análise que poderia vir disso é do American Dream, que é basicamente uma lógica cultural que existe nos Estados Unidos, onde os ricos são tidos como casos de sucesso e as pessoas devem ver aquilo como um exemplo a ser seguido e admirado, em vez de ser vistas como um inimigo ou uma pessoa ao qual você tem que sentir inveja, um certo sentimento negativo por ela ter mais sucesso que você. Você pode apontar, por exemplo, como essa lógica é possível em alguns países ou em vários países e apontar isso como um exemplo de que não necessariamente desigualdade econômica gera inveja. Você quebra um link lógico. Outro link lógico que você pode quebrar nessa afirmação. Você pode refutar que a inveja diminui com a igualdade econômica. Uma das lógicas que é colocada aqui
é que ao que você conseguir mais igualdade econômica, você vai ter essa menos inveja das outras pessoas. Isso pode ser, por exemplo, refutado quando você mostra aquela lógica de que a grama sempre é mais verde do lado do vizinho. Ou seja, não importa de que essa inveja, na verdade, ela vem muito mais de um fator psicológico e subjetivo do que uma observação realmente da realidade objetiva e fática e prática como ela é. E que independentemente de você ter um vizinho que é tão rico quanto você sempre vai achar por algum viés psicológico que a situação dele é melhor que a sua e você vai ter inveja do mesmo jeito. É uma lógica de mostrar como não existe essa relação proporcional assim entre mais igualdade econômica e menos inveja. Você quebra novamente o link lógico. Mas a outra lógica que você pode colocar aqui de refutação é quebrar o link lógico entre menos inveja dos outros e deixar eles mais felizes. Mostrar que inveja, por exemplo, pode ser algo que causa menos felicidade. E aí você pode dar, por exemplo, um argumento que é meio coach, mas é possível, de como a inveja pode ser um motivador para você, um motivador para você ter conquistas ou para você procurar se melhorar, porque você quer ter inveja da situação daquela pessoa e você quer ser tão boa quanto aquela pessoa, e como essa motivação acaba no final te deixando num estado de socioeconômico que vai te gerar mais felicidade, por exemplo. Você pode, isso são só alguns exemplos de quais refutações você podia dar em uma frase só dessas de argumentação. Já teve todas as refutações possíveis e uma cerca de 3 ou 4 links lógicos aqui que eram quebráveis. Então imagine o que vocês podem conseguir extrair de refutações a um argumento, a partir do momento que vocês aplicam isso para um argumento que é explicado por 2 ou 3 minutos. É algo que é extremamente efetivo e ajuda muito vocês a até terem mais ideias para como conseguir refutar a partir do momento que vocês conseguem saber onde exatamente vocês podem atacar o argumento, quando vocês visualizam ele melhor. Terceira parte da argumentação, da estrutura argumentativa, que é sujeita a refutações e respostas. Exemplos. Exemplos acabam sendo uma das partes menos relevantes para a refutação, porque refutar o exemplo, via de regra, salvo em casos bem específicos, não refuta a análise em si. Por exemplo, eu posso dar nessa mesma lógica de falar igualdade econômica gera felicidade. Eu posso falar que eu posso dar toda a lógica do porque que igualdade econômica gera felicidade e falar, a Escandinávia é um país com população feliz e lá não há desigualdade econômica, como exemplo de evidência para o meu argumento. Se alguém chegar, por exemplo, e fazer o que é necessário para refutar um exemplo, que é provar ser irrelevante ou uma falsa analogia, quer dizer, com falsa analogia, o que quer se dizer por isso aqui, o exemplo não se aplica ou a lógica do argumento não é aplicável ao exemplo que foi dado. Por exemplo, falar que a Escandinávia não é mais feliz por você ter, não é mais feliz por ela ter igualdade econômica, mas sim porque ela tem geralmente laços familiares mais fortes, ou que existe um maior cuidado da população em uma maior cultura em se procurar saber se as pessoas estão felizes e coisas assim. Mesmo se eu mesmo se eu provar que esse exemplo tipo não faz sentido ou que ele está fora ou que ele não faz parte da argumentação, a análise continua lá e os impactos também. Eu só enfraqueci um pouco da contextualização que é dada, um pouquinho da plausibilidade que o argumento tem. E num cenário em que o debate é bem mais focado em você usar o seu tempo da forma mais eficiente possível, talvez não valha tanta pena assim você gastar o seu tempo nesses exemplos. Quais são a única situação que é exceção disso, como eu falei do salvo em casos bem específicos. Existem alguns argumentos que, seja por serem mal formulados ou por terem uma lógica própria, acabam usando de um exemplo como base fundamental para construir toda a sua análise. Ou simplesmente dão aquele exemplo como única garantia para que aquele argumento aconteça, para que aquela análise faça sentido ou que aqueles impactos vão acontecer. Aí, no caso em que esses argumentos dependem muito daquele exemplo para se tornarem plausíveis, já é um pouco mais possível, já é um pouco mais efetivo você fazer essa refutação a exemplo, mas via de regra não é o mais recomendado e é algo que você pode só citar brevemente para ajudar, por exemplo, a refutar a análise, para dar uma maior convicção, uma maior plausibilidade para a refutação que você está fazendo a análise, quando você consegue também refutar o exemplo. É bom fazer, mas não é o mais eficiente. Chegamos agora na última parte dos argumentos, que são as refutações e respostas aos impactos.
E aqui nós temos que, basicamente, a refutação de impacto trata de reconhecer que mesmo que o argumento seja verdadeiro, os impactos dele não são tão importantes assim. E existem algumas métricas pelas quais você pode responder a isso, ou refutar esse impacto do argumento. A primeira é de intensidade ou escala do impacto. Ou seja, você mostrar que o seu argumento ele tem a maior intensidade ou tem a maior escala do que o argumento que foi dado pela outra, pela outra equipe, pela outra dupla, pelo outro time. Vamos dizer uma lógica assim, por exemplo, você pode falar que matar alguém é um impacto negativo de muito maior intensidade e escala do que você dar um soco em alguém, para ficar mais visivelmente fácil de vocês perceberem. Outra métrica é uma lógica de números. Você fala, por exemplo, nessa mesma lógica. Se meu argumento eu mostro que 50 pessoas vão ser socadas e o outro argumento fala que uma pessoa vai ser socada só, o meu argumento ganha, porque eu provo isso numa quantidade maior, que como aquele impacto que eu falei vai afetar mais pessoas serão afetadas por isso. E claro que nesses dois exemplos você pode dar uma combinação dos dois. E ainda assim mostrar como você tem e como o seu é mais relevante. E isso, claro, que é sempre passivo de contestação. Você pode argumentar, por exemplo, que matar uma pessoa, mesmo que matar uma pessoa é mais importante ou tem um impacto negativo maior do que você socar 50 pessoas. Mesmo que você esteja socando 50 pessoas, esteja afetando um número maior de pessoas, uma morte ainda é um impacto muito mais irreversível, intenso e relevante para o debate do que mesmo que seja para só uma pessoa. A mera intensidade daquilo acaba sendo superior ao jogo numérico que é colocado pelo outro argumento. Também existe uma lógica possível de vulnerabilidade dos atingidos, que é o famoso stakeholder. Nessa mesma lógica de Nessa mesma lógica de exemplos, socar uma criança, por exemplo, dar um soco em uma criança, tem um impacto maior do que você dar um soco em um adulto, porque uma criança ela é mais vulnerável tanto fisicamente quanto psicologicamente, ela não sabe se defender, ela tem um impacto muito maior de estar recebendo aquele tipo de agressão. Da mesma lógica, você tem o que acaba sendo um stakeholder reverso, que é uma noção de culpa, de que um impacto negativo ou um impacto negativo ou um impacto positivo acaba sendo mitigado quando aquela pessoa tem uma certa culpa em receber aquilo. Por exemplo, eu socar, dar um soco em um criminoso é visto como menos errado ou impactante do que eu dar um soco em uma criança. É como se fosse, ou então nem precisa ser criança, ou como dar um soco em um adulto, que é um cidadão de bem, vamos dizer assim, que segue todas as vezes, que nunca fez nada de errado. É uma das possíveis lógicas aplicar que aquele impacto não é tão negativo assim porque aquela pessoa mereceu, vamos dizer. Então, é como se fosse uma lógica de stakeholder reversa. Ainda temos uma outra ótica que é de dever moral. É algo semelhante à parte de stakeholder, só acaba indo para um outro viés, em vez de vulnerabilidade, de como você pode argumentar que por mais que os impactos sejam iguais, aquele grupo específico que você está falando merece ter mais aqueles impactos, mesmo que eles sejam menores, porque a gente tem um dever moral com eles. Por exemplo, você pode falar sobre como uma moção que nós temos um argumento que vai beneficiar mais a população, uma parcela grande da população no geral, versus beneficiar um grupo de indígenas, você pode colocar como nós temos um dever moral por nós termos sido que perpetuamos opressões sistemáticas e matamos a cultura daqueles povos, tiramos sua terra, todas as questões assim, que apesar de você perder intensidade ou até em números, por esse dever moral deve ser mais considerado você atingir o impacto e focar o impacto positivo nesse grupo específico pelo qual você está argumentando. Claro que todas essas métricas aqui são mais viáveis em alguns debates do que outros e é muito de você perceber no debate qual é a mais plausível para a comparação entre vocês e muitas delas podem acabar ganhando uma das outras. Você pode falar tudo isso de dever de moral e perder para intensidade em números. Mas acaba sendo ainda assim uma boa saída para quando você não tem tempo de extensivamente refutar a análise da outra dupla ou de dar essa refutação mais forte.
Claro que o ideal é você refutar tanto o impacto quanto a análise de um argumento, porque assim você atinge as duas partes mais fundamentais e mais fortes do argumento. Aquilo que eu falei antes. Eles estão provar porque eles estão errados, e mesmo se eles estiverem certos, aqui está porque o impacto deles não é tão relevante assim, ou não é tão ou é menor que o nosso impacto, é menos relevante que o nosso impacto. Então, o ideal é sempre você focar em análise e impactos para a refutação dos argumentos. Vamos dar um exemplo disso para você ser mais específico na prática. De uma refutação e não a resposta, como nós tínhamos colocado até agora, uma refutação que fosse aplicável para os impactos. Vamos dizer que aquela mesma lógica colocasse que maior felicidade é uma consequência boa, que vai tornar menos provável que as pessoas cometam crimes, já que eles são motivados por questões materiais e elas estarão satisfeitos. Questão que o que pode ser feito aqui nesse caso? Você pode ou refutar que não é um fator relevante para cometer o crime, ou seja, apontar como felicidade e essa satisfação não é algo que influencia muito se um crime é cometido ou não. Ou você pode até ir para uma outra lógica, e mesmo assumindo que esse argumento esse impacto tenha sido extremamente provado, refutar a importância de diminuir as taxas de crime, ou seja, esse argumento, esse impacto toma como premissa de que os crimes e você diminuir a taxa de crimes é algo que é de extrema importância. E você pode refutar isso apontando coisas que podem ser mais importantes do que essa taxa de crimes no debate, e isso vai depender muito da sua argumentação. Mas é uma possibilidade. Mas além de tudo, refutar impactos também é uma ótima forma de você se proteger das segundas casas. E aí, voltando ao que eu falei no início do. Voltando ao que eu falei lá no início da parte de respostas, de você se proteger das segundas casas enquanto primeira casa. Quando você tiver um. Quando você tiver o primeiro governo, por exemplo, dando um argumento e não deixando ele muito bem explicado, talvez seja melhor. Uma das melhores formas de você evitar aquela clássica síndrome de primeira casa falha, que é quando você enfrenta a primeira casa que não tem uma argumentação tão boa assim, e sua contribuição para o debate acaba não sendo tão relevante, porque você enfrentou um oponente mais fraco, vamos dizer assim, suas respostas também foram mais fracas. É você focar em quais são os melhores impactos que aquele argumento poderia ter e mostrar porque que eles não são tão importantes assim. Então, mesmo se você como primeira posição falar, mesmo se o segundo governo provar que essa parte é verdadeira, aqui está porque é que os impactos que eles estão mostrando que viriam dessa argumentação caso ela fosse provada não são tão relevantes assim, ou são menores e menos relevantes que o nosso argumento. Então, essa é uma parte extremamente importante da isso é uma parte extremamente importante da refutação de impactos, você também mais esse efeito preventivo. E a formação acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido tudo entendido e esclarecido melhor toda a ideia que você tem de refutações, respostas e importância delas no debate. Qualquer dúvida, só buscar contato com a gente no WhatsApp, coisa do tipo. Fica por isso. Até a próxima.